Olá a todos, olá igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a Nova Jerusalém. Não vamos ler todos os versículos, então seria interessante que vocês dessem uma olhadinha em Apocalipse de capítulo 21, versículo 9 até capítulo 22, versículo 5. Você já parou para pensar alguma vez para onde você vai depois que você deixar esta vida? Se você creu no Senhor, se você recebeu o Senhor, crer é receber. Se você já leu a Bíblia, ou está lendo a Bíblia, você vai saber do que estou falando. Se não sabe, vou tentar explicar. Em João 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Se você é salvo, se você nasceu de novo, sua entrada na Nova Jerusalém está garantida. Você tem a vida eterna. A Nova Jerusalém é a nossa habitação eterna com Deus. Vou repetir. A Nova Jerusalém é a nossa habitação eterna com Deus. Como Jerusalém, nós temos a Jerusalém terrena, que é a de Davi, dos reis, né? E temos a Nova Jerusalém, celestial, eterna, a noiva de Cristo, em Apocalipse 21. Não vamos aqui nos referir à capital de Israel, mas sim à capital espiritual de Deus, a cidade espiritual de Deus. Essa cidade ela é formada por pessoas, ela é santa, é celestial, ela desce dos céus. Ela representa a igreja, ela tem fundamento, muralhas, portas, praça ou rua e habitantes. 1 Coríntios 15, 19 nos diz que se colocamos a nossa esperança apenas nesta vida que vivemos, somos os mais infelizes dos homens. Nossa mente é pequena para entender a Nova Jerusalém. Frente à eternidade, nossa vida é muito curta, 70, 80 anos, 90 anos, isso não é nada frente à eternidade. E é na Nova Jerusalém que vamos passar a eternidade com Deus. Já teremos então um universo renovado, um novo céu, uma nova terra. Toda a velha criação que era negativo, acabou. Temos agora uma nova criação, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra, para a nova terra. Não vamos habitar no céu, mas na nova terra. A Nova Jerusalém ela é coletiva, é a noiva para Cristo e a habitação com Deus, eterna com Deus. Existirão povos das nações, serão pessoas não salvas, não regeneradas, mas restauradas e purificadas. Vão viver fora da Nova Jerusalém e vão desfrutar das bênçãos comuns. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, tristeza, clamor ou dor. A Nova Jerusalém é formada de todos os redimidos, todos os salvos de todas as eras, todos os que nasceram de Deus. Estarão amadurecidos, aperfeiçoados e qualificados. Na Nova Jerusalém, vamos servir ao nosso Deus e ao Cordeiro, a Jesus Cristo, na sua presença pela eternidade. Vamos reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. A glória de Deus vai habitar nos crentes, será refletida na igreja. A igreja hoje é uma miniatura da Nova Jerusalém. A aparência da cidade é como uma pedra de jaspe, jaspe significando a aparência de Deus. No alicerce, no fundamento dessa cidade, estão 12 pedras preciosas, representadas pelos 12 apóstolos. Estas pedras, elas são transformadas, não existem na natureza de uma maneira natural, elas são transformadas, como os apóstolos foram. Todos nós precisamos passar por esse processo de transformação. Os crentes, segundo Pedro, são pedras vivas em transformação para o edifício de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 3, nos diz que a igreja é lavoura e edifício de Deus. A Nova Jerusalém tem 12 portas, 3 portas para cada um dos 4 lados. 3, o Deus triuno, 4, o homem, a criatura, que 3 vezes 4 dá 12. Nós vamos encontrar esse 12 em vários versículos desse trecho de Apocalipse. Esse número 12 é o número da perfeição e da completação. É o Deus triuno ajudando as pessoas a entrar na Nova Jerusalém. Todos podem entrar, todos os que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Essas 12 portas são 12 pérolas. Qual o significado da pérola? A ostra, para gerar uma pérola, ela precisa ser ferida por um grão de areia.
Aí, ao tentar se livrar desse grão de areia, ela secreta uma substância e daí forma a pérola. Ela cura a ferida, formando a pérola. A única maneira de entrar na Nova Jerusalém é através destas portas de pérolas, que simbolizam o próprio Cristo, ou seja, pela morte e ressurreição de Cristo que nos dá vida. Junto a cada porta há um anjo, 12 portas, 12 anjos, que seriam os porteiros dessas portas. E sobre cada porta, o nome de uma das 12 tribos de Israel. Israel aqui representando a lei, os salvos do Antigo Testamento. Os apóstolos representam a graça e as 12 tribos de Israel, a lei. A única rua ou praça é de ouro puro, que simboliza a natureza de Deus. O ouro simboliza a natureza de Deus, como vidro transparente. Toda a cidade é transparente e serve para o andar e viver diário. Essa rua para o andar e viver diário. O entrar é pela morte e ressurreição de Cristo. Já o andar, o nosso viver diário, é pela natureza divina de Deus, o caminho. A cidade é formada por todos os santos da antiga dispensação do Velho Testamento, representada pelas 12 tribos de Israel, e os santos da nova dispensação, do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos. Nenhum salvo, nenhum remido ficará de fora. A cidade tem uma grande e alta muralha. Essa muralha vai separar a Nova Jerusalém das nações. Essa muralha é de jaspe, que tem a aparência de Deus e expressa Deus e sua glória. A muralha representa proteção e segurança em ressurreição. Embora tenha as portas abertas, nem todos vão entrar nessa cidade. Precisa ser salvo para entrar nessa cidade. A igreja, ela pode ser aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Hoje em dia, infelizmente, muitas vezes a igreja tem sido aberta a tudo, mas não a todos. Entrarão na Nova Jerusalém somente aqueles cujo nome esteja no livro da vida. Entrarão somente os que creem, os remidos, os salvos. Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. Este fundamento está baseado na verdade revelada nas Escrituras, na palavra. A palavra de Deus é essa base. A muralha tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos, e ela é para separação e proteção. Já as é para propagação e para entrada, representada pelas 12 tribos de Israel, pelos santos do Antigo Testamento. O Senhor mede a cidade com uma vara de ouro. O ouro aqui significa natureza divina. Significa o quê? Medir, tomar posse. A cidade ela é quadrangular, ela é perfeita, ela é completa. Comprimento, largura e altura iguais. Tem 12.000 estádios, 1.000 vezes 12, ou 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Ela é bastante extensa. Se fosse medir uma distância aqui, seria de São Paulo a Sergipe, a Aracaju. Esses números representam uma simetria, a perfeição e a totalidade da Nova Jerusalém. Deus é o arquiteto e o fundador dessa cidade. A Nova Jerusalém inteira será o Santo dos Santos expandido. No Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo, tínhamos o templo, com 3 lugares, o ato exterior, o santo lugar e o Santo dos Santos. É no Santo dos Santos que o Senhor aparecia para o homem, para Moisés, para o sumo sacerdote. E aqui ele vai ser o Santo dos Santos expandido, ou seja, ele vai estar em toda essa cidade. Ele é toda essa cidade. A muralha mede 144 côvados, ou 70 metros de altura. As medidas indicam a perfeição da cidade. 144 côvados é 12 vezes 12. Não há nada fora de ordem, não há nada fora de equilíbrio. Na cidade, tudo é de ouro puro, como vidro transparente, mas não é o ouro metal que a gente conhece, mas sim é a natureza de Deus. A igreja hoje precisa ser edificada com a natureza de Deus. Na Nova Jerusalém não haverá templo, pois a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Então, o tabernáculo e o templo do Velho Testamento serão Deus e o Cordeiro. A cidade inteira será o Santo dos Santos. Deus e o Cordeiro. A Nova Jerusalém é a dilatação e a expansão do Deus triuno. Nem o sol, nem a lua iluminarão a cidade, mas a glória de Deus. O Cordeiro de Deus, Cristo, é a lâmpada que reflete a glória de Deus, que é a luz. O sol e a lua estarão no novo céu e na nova terra, intensificados, como diz Isaías 30, 26, mas não serão necessários na Nova Jerusalém.
onde a luz divina vai brilhar e não vai haver noite. A Nova Jerusalém, ela é cidade, ela é jardim, ela é noiva. No meio da rua, em ambas as margens do rio, está a árvore da vida. Essa árvore, para acompanhar o rio, ela se comporta como uma videira, acompanhando o rio. A árvore da vida é Cristo, como suprimento de vida. Ele mesmo disse, eu sou a videira verdadeira. A árvore da vida produz 12 frutos todos os meses. São alimento para os salvos, para os redimidos. E as suas folhas são para a cura dos povos das nações. Então a rua, o rio e a árvore da vida estão todos interrelacionados na Nova Jerusalém. No Jardim do Éden havia 4 rios fluindo em 4 direções. Aqui é um único rio, o rio da vida, que flui por todas as direções. Ele flui do trono de Deus, sai do trono de Deus e simboliza a vida eterna. Por onde passa, traz vida, traz cura, traz salvação. E esse rio da vida é abundante. O centro da Nova Jerusalém é o trono de Deus e do Cordeiro. Temos um trono em nosso interior. Hoje, nós temos um trono em nosso interior. O Senhor, Deus triuno, habitando em nós. Se nos submetemos à autoridade e ao encabeçamento desse trono que está dentro de nós, que é o próprio Senhor, o rio da água da vida, o Espírito vai fluir dentro de nós e também vai fluir para as pessoas. Quanto mais andamos, quanto mais agimos e temos nosso ser de acordo com a natureza de Deus, mais suprimento de vida recebemos do Espírito que dá vida. O trono de Deus é um trono de amor, é um trono de soberania, de governo. A igreja é submissa e fiel ao Senhor. E nós vamos servir aquele que nos serviu e deu sua vida por nós, Jesus Cristo, e o próprio Deus triuno. Na Nova Jerusalém, teremos intimidade com o Senhor. Diz a palavra, contemplarão a sua face. Nós vamos contemplar a face do Senhor. Deus não nos salvou apenas para nos levar para a glória, mas também para reinarmos com Ele, para sermos servos e também reis com o Senhor para sempre. Então, nós precisamos redirecionar a nossa forma de viver. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso está em Romanos 12, 2. Alguém pode perguntar, mas como nós vamos entrar nessa cidade santa, na Nova Jerusalém? Com este corpo que nós temos? Não, esse corpo veio do pó, vai voltar para o pó, mas nós vamos estar lá com a nossa alma, com o nosso espírito e com um corpo de glória, muito provavelmente igual ao que Jesus Cristo diz na palavra quando ele ressuscitou e apareceu para os apóstolos. Este corpo é um corpo de glória. Não se permita criar raízes que o prendam a este mundo. Nós precisamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Você está aqui de passagem. Mire, foque no reino eterno, no reino de Deus. Busque viver o melhor de Deus aqui na terra, mas, principalmente, busque viver o que é eterno. Isso é o que importa, isso é o que é mais importante. Nós temos uma relação de vida com o Senhor, uma relação íntima com o Senhor. A Nova Jerusalém é a nossa habitação eterna com Deus. Tenha uma ótima semana.